Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e vamos nos regozijar nele, porque Ele separou este dia especial para todos nós celebrarmos a vida, celebrarmos mais um dia que podemos abrir os nossos olhos, respirar e dizendo quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Hoje, dia 4 de junho de 2020, momento que o Senhor separou para celebrarmos mais um dia de vida, mais um dia de comunhão com o eterno Deus, mais um dia em que nós podemos desfrutar da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Acordar todo dia para nós já é um grande momento de alegria. Bom dia com muita alegria, Capão Redondo, Irmã Maria. Bom dia com muita alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força e que essa alegria possa te fortalecer em todo momento. Bom dia, Irmã Maria José, Irmã Zeta, né? Bom dia. Bom dia, você de perto, bom dia de longe. Bom dia, Sônia. Bom dia, Elaine. Francisco Borato, 18 graus. É isso aí. Aqui em Tatuí nós estamos com 21 graus. Dia que o Senhor fez para nós. 21 graus, olha só. Já não precisa de blusa. Já dá para andar só tranquilo com a camiseta, chique e tal, porque é um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Então o frio já está do lado de fora lá. Sol querendo aparecer, meio tímido ainda, mas está realmente gostoso. Estou aqui com meu chazinho hoje, não tenho café com coragem, mas tem aqui um chazinho para esquentar um pouquinho mais aqui e nos fortalecer. Café com coragem vem para fortalecer a nossa imunidade, principalmente na questão espiritual. Nós conseguimos aí, ou pelo menos estamos tentando, é lógico, associar a questão psicológica com a questão espiritual e esperamos que Deus dê graça. Questão emocional, psicológica, emocional e a questão espiritual e pedimos que o Senhor conceda graça para cada um de nós. Então, à medida que você for entrando aí, como a Eliane, vai entrando aí, já vai informando aí quantos graus está na sua cidade, se o tempo está bom, se vai esquentar. Como que é a previsão para nós do estado de São Paulo, apesar de ser como for, confiamos e acreditamos. Hoje acertou na xícara, olha, cada xícara bonita aí, a turma tá ficando chique esse negócio aí do WhatsApp, né? Facebook, cada xícara bonita aí, cada desenho especial que aparece. Bom dia, meus queridos, que bom que você está chegando aqui, separando esta quinta-feira para nós celebrarmos a vida. Maria está informando que lá no Capão Redondo está frio em São Paulo, então pelo jeito hoje o sol, acho que ele veio para cá para o interior, eu espero, né? Chazinho de erva cidreira hoje para fortalecer nossa imunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver com Sorocaba, 20 graus. A Jaque está informando aqui para nós que lá em Sorocaba está 20 graus, então tá chique. Eliane, a Fabiana partiu para o Senhor, né, cantar os altos louvores, o Brasil vai sentir falta dela, o mundo vai sentir falta dela, e Deus se alegrou porque pôde recolher, vai cantar os altos louvores de Deus. É por isso que a gente tem que se cuidar mesmo em todo esse momento aí. Essa pessoa vai fazer muita falta realmente. Várias fotos, várias mensagens em vários encontros que ela participou, né? Então a gente viu realmente uma pessoa que cantava demais da conta. Bom dia, pastor Marcelo Mesquita. Está chovendo aí no litoral, meu amigo? Então o negócio é você ficar aqui em São Paulo mesmo, hein? Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe.
Bom dia ao Evandro entrando aí. Evandro, eu lançava ele muito, Ilha Comprida. Isso, então lá no litoral, Ilha Comprida, tá frio, tá frio chovendim, como diria aqui em Tatuí. O Evandro entrou aí, eu era o meia-direita e eu lançava o Evandro direto para ele fazer gol. Ele só fazia gol porque eu lançava ele. Isso, essa semana é semana para a gente se cuidar, porque tem muita gente voltando para a casa do Pai. Essa semana aqui em Tatuí partiu um senhor que era membro da nossa igreja, acabou se afastando um pouco dos caminhos, teve suas complicações. Essa semana também partiu com o Senhor, o irmão Ademir. E aliás, essa semana, foi dar uma olhada ontem e hoje também, quanta gente partindo, né? Teve um pastor da nossa convenção também, não vou lembrar o nome dele agora, eu acho que de Brasília, de Bahia, não lembro, mas que partiu com o Senhor também. É uma semana aí, olha, para a gente ficar esperto aí, esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar e ficar muito esperto. Santo André, 16 graus, a irmã deles está informando, então realmente a coisa está frio, hein? O negócio está frio realmente para lá. Querido, só me dá um minutinho aqui, que eu esqueci de ligar essa tomada do YouTube aqui, o computador já está acusando. Vai embora não, peraí. Agora sim, agora já está no jeito aqui, maravilha. Era aqui, escapou o cabinho, faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. De novo esse cabinho aqui tá dando trabalho. Aí, garoto, agora sim. Bom dia, então, bom dia. 10 horas e 7 minutinhos. Vamos viajar um pouco então nesse pensamento de hoje. No silêncio, Deus trabalha. Nós temos falado muito a respeito da autoestima esses dias, ou alta, baixa estima. Se você for procurar ou encontrar de repente psicólogos ou psicólogas, água rasa 18 graus, então acho que São Paulo realmente hoje está frio. Eliane, Morato sempre é um pouquinho mais quente, como é que tá para nós aí, Morato, Franco da Rocha? Os irmãos nos posicionem aí também. Bom dia de perto, bom dia de longe. Ó, o meu tá aqui, Lígia, ó, aqui o cafezinho chique da hora. Se você for procurar ou encontrar um psicólogo que de repente ele não tem uma formação cristã, ele vai sempre falar para nós que nós precisamos fazer com que a nossa estima esteja alta. É lógico que ela não pode estar baixa, mas quando a gente fala da autoestima também, e aí nós vamos falar dos excessos, principalmente no nosso contexto religioso, desses excessos da estima estar realmente além de um padrão normal, e a gente vai mostrar isso biblicamente hoje. Biblicamente, para nós podermos ver a importância e o valor do equilíbrio. Porque a psicologia, ela vai dizer para nós, eu até anotei aqui para você, se você for pesquisar, diz assim, ó. Isso, com certeza. No silêncio, Deus trabalha. E é isso que a gente quer desenvolver hoje aqui como um bom pensamento para nós fazermos uma autoanálise da nossa vida. Ó, autoestima inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesmo como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. Então, seja, é uma avaliação que eu tenho de mim mesmo, uma autoanálise, eu olho para dentro de mim e eu vejo se eu estou em baixa ou se eu estou em alta. Essa questão da estima, ela envolve crenças importantes, crenças que significam para nós importantes e emoções também associadas a ela. E
a expressão de comportamento vai demonstrar se ela está alta ou se ela está baixa. Quando nós falamos aqui de um equilíbrio, é porque, como cristãos, nós precisamos saber, e eu gosto sempre de usar essa expressão, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é para que possamos, então, buscar um equilíbrio na nossa vida, e isso vai ser baseado, então, dentro das crenças e dos valores que a gente tem. Se a gente vai encontrar uma pessoa que não tem um temor a Deus, e lógico que os valores dela são diferentes dos nossos. Botucatu, 16 graus, acho que é só o nosso meio aqui, que então acho que está mais ou menos, viu? Então todo mundo de blusa aí, Botucatu, né? Se nós não conseguimos encontrar um meio termo na nossa questão cristã, nós podemos nos tornar pessoas religiosas e profissionais da religião. E isso, então, ele é muito perigoso. Eu preciso buscar esse grande equilíbrio, porque ele vai me trazer a maturidade. Então, autoestima equilibrada, autoestima dominada pelo Espírito Santo, autoestima debaixo da graça do Senhor, autoestima debaixo de um governo espiritual vai me levar a entender que eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Não é uma força em mim mesmo, mas uma força naquele que me fortalece. E eu quero ler com vocês 2 textos de Atos dos Apóstolos, porque você pode ouvir dizer assim, sempre vamos ter que andar com autoestima, e eu vou sempre dizer, cuidado. Olha só o que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: Ora, havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a tua terra se abastecia do paz do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava é voz de um Deus e não de homem. E no mesmo instante o anjo do Senhor feriu a Herodes, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, ele então expirou. Aqui nós encontramos o momento em que Herodes vai discursar, e quando ele vai receber alguns elogios, e vai inflar o seu ego, e vai mexer com a sua estima, ele não dá glória a Deus, mas ele é elevado. Então, ou seja, ele estava com a estima em baixa quando ele discursava? Não, a estima dele estava alta, só que não havia ali em Herodes um equilíbrio. Estou falando de uma pessoa que não tem a Deus, mas mesmo pessoas que têm a Deus, porque os elogios, o tapa nas costas, precisa nos colocar no devido lugar. Sempre é muito bom, porque isso mexe com a gente, mas precisa mexer com a gente para nos fazer pessoas melhores e aumentar então a nossa responsabilidade. Receber um elogio é saber administrar o elogio e entender muito bem que quem está realizando tudo aquilo, quem está por trás de mim, naquilo que eu estou fazendo é o Senhor, seja qualquer âmbito, seja na igreja, seja no meu âmbito profissional, seja também então na família. Nós precisamos a cada dia olhar para nós intrinsecamente, reconhecer que Deus está trabalhando e permitir que Deus realmente trabalhe na nossa vida. Um outro texto muito lindo também, que a gente até canta isso aqui na igreja, está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 30, quando João Batista é o orador. João Batista diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. É alguém que sabe muito bem do seu chamado. Ele está com a estima baixa? Não, ele está com a convicção do seu chamado, com a certeza de que ele veio para uma missão, com a certeza de que ele veio para um propósito. Então, olhando isso, nós enxergamos a questão da importância deste equilíbrio da estima.
ela não pode estar em baixa, porque senão as minhas palavras e as minhas atitudes sempre serão negativas, de murmuração e de reclamação. Em alta eu preciso sempre refletir, para não achar que eu sou o cara, que eu sou a última bolacha do pacote, que se eu morrer hoje o mundo vai parar de rodar, o sol não vai mais sair. Tudo isso eu preciso dentro de uma avaliação. E isso é possível acontecer? Sim, é possível de acontecer que de repente a gente se infre em algum momento e Deus precisa baixar realmente a nossa bola e a gente precisa passar por alguns momentos de dificuldade. Pensando nisso, como essa boa introdução, como esse pano de fundo para a nossa vida, como esse pano de fundo para a nossa história, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: por que que o povo de Israel precisou ficar 430 anos no Egito? Será que não tinha ninguém melhor, ou será que não nasceu ninguém melhor do que Moisés naquele momento? Será que não tinha ninguém melhor do que Moisés naquele tempo? Pode ser que sim, pode ser que sim. Aonde estava Deus quando de repente Daniel foi lançado nas covas dos leões, depois de ter trabalhado legitimamente, honestamente, não ter perdido seu temor? Pelo contrário, aonde estava Deus naquele momento em que Daniel precisou ser lançado na cova dos leões? Aonde estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo lançados na cova dos leões? Aonde Deus estava naquele instante? Aonde? Aonde Deus estava quando o próprio Senhor Jesus Cristo estava sendo aviltado, chicoteado? Aonde estava sendo coroado, onde estavam zombando dele, e aonde ele estava sem força, carregando a cruz? Aonde estava Deus naquele momento? Aonde estava Deus no momento em que Estevão estava sendo apedrejado? Também não buscaram nada, nenhum motivo contra ele, mas ele estava sendo apedrejado, e sendo apedrejado ele fica tranquilo e apenas olhando para o céu. Aonde Deus estava quando de repente Nero, dentro da sua maldade, reúne vários dos nossos irmãos para morrerem nas arenas? Aonde Deus estava naquele momento, vendo o sofrimento daquele povo? Aonde Deus estava? Aonde Deus estava quando Nero também, na sua maldade, enchia o corpo dos nossos irmãos de pinche e pendurava eles nos postes e acendia para que eles pudessem iluminar as ruas de Roma enquanto ele tocava a sua lira? Aonde estava Deus neste momento? Aonde estava Deus? São perguntas que podem nos ajudar hoje e vão nos ajudar, eu tenho certeza disso, que terminaremos essa live de hoje muito melhores do que quando acordamos nesta manhã. Aonde Deus estava em todo este momento? Aonde Deus estava? Pegando a trajetória de um rapaz chamado José, que a Bíblia diz que José tinha um sonho e que Deus tinha um propósito muito grande na vida de José, e que José ia até os campos e ele trazia para os seus irmãos más notícias, ou seja, José ia lá talvez fofocar alguma coisa a respeito dos seus irmãos. E Deus estava num alto e sublime trono quando ele dá o sonho a José. Aonde estava Deus quando Jó perde tudo, do dia para a noite, em um momento? Aonde estava Deus naquele momento, quando Jó perde tudo e as pessoas vêm trazer para ele uma recompensa? Aonde estava? Aonde estava Deus?
E a gente percebe que alguns capítulos, Eliabe fala, Jó fala, Abiú fala, Eliafaz fala, eles vão falando, e eles estão falando. E quando chega apenas no capítulo 37, então é que aí Deus vem e fala, e quando Deus começa a falar, Jó olha e fala assim, sou um insignificante, não sou nada, porque Deus começa a perguntar para Jó, porque me parece que Jó, apesar de tudo e apesar daquele momento, Jó estava achando que sabia demais, e ele começou a questionar a Deus, naquilo que Deus estava fazendo. Tudo isso me levou a refletir nessa semana, enquanto eu meditava, principalmente ontem, quando eu meditava nessa lição que iremos compartilhar hoje, no silêncio Deus trabalha, é que nós temos um grande problema, querido, na nossa geração. Nós temos um problema terrível, e dentro desse problema terrível, nós somos uma geração que fala demais. Nós falamos demais, nós queremos resolver os problemas de todo mundo. Nós achamos que temos a solução para o problema de todo mundo. Nós falamos demais, a nossa geração é uma geração que fala demais. E o pastor Tiago, ele fala assim, que o homem de Deus e que a mulher de Deus precisa ser perfeito ou excelente para ouvir e tardio para falar. Mas nós apressadamente, aceleradamente, eu estou falando de repente de mim, de repente não é você, de repente isso é comigo, mas rapidamente eu quero falar. Eu quero trazer uma solução, e há um momento na história que eu preciso apenas ouvir, e como homens e como mulheres de Deus tentar discernir tudo aquilo para mim poder então falar. Não falar os meus valores, não falar algo da minha cultura, não falar algo somente da minha experiência e achar que de repente a minha experiência, quando eu estou falando isso, estou falando de grau de conhecimento, eu não estou falando da experiência de que nós tivemos de revés na vida, mas de algumas situações que eu acho que se a pessoa fizer 1, 2, 3, 4 vai funcionar, mas por trás daquela pessoa também há uma história. Então eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma ajuda para me auxiliar nesta hora, porque se Deus está trabalhando na minha vida, eu preciso ter a convicção e a consciência de que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Então eu preciso policiar a minha autoestima e achar que eu não tenho a solução para a vida de todo mundo. Seguindo dessa trajetória na vida do homem chamado José, aonde estava Deus quando seus irmãos então o jogam na cisterna? Aonde estava Deus quando de repente José é vendido para o Egito? Aonde estava Deus quando José, trabalhando na casa de Potifar, ele está prosperando e crescendo, e de repente a mulher de Potifar coloca os olhos em José, traz calúnia sobre a vida dele, traz difamação, e José vai parar na prisão. Aonde estava Deus naquele momento? Aonde estava Deus quando na prisão o padeiro e o copeiro revelam um sonho para José? E quando José revela o sonho deles, José fala para o copeiro o seguinte: quando voltares a Faraó, lembra-te de mim. E aonde estava Deus quando José foi esquecido pelo copeiro naquele momento da história e naquele tempo da história? Aonde estava Deus, meus irmãos? Aonde estava Deus? Como disse a irmã Lígia aí, Deus estava no seu alto e sublime trono em silêncio. Deus estava trabalhando. Deus estava escrevendo a história. Não escrevendo apenas a história em si, mas eu vou dizer que Deus estava escrevendo a história na alma de José, na estima de José. Porque depois de humanamente receber uma capa do seu pai, sentir que ele era o preferido do papai, que ele era o queridinho do papai e o queridinho da mamãe,
Parece que a alma de José, o ego de José, a estima de José está extremamente inflada. E Deus precisava de José para governar para todo mundo e para o povo, e não apenas para ele mesmo, e não apenas para o seu interesse. E se José inicialmente, com aquela deformação, ia levar más notícias para os seus irmãos, Deus precisava trabalhar, Deus precisava agir. Nos desertos de José, Deus estava lá. Em momento em que de repente a autoestima de José estava sendo inflada na casa de Potifar, Deus estava trabalhando em José para ele abaixar um pouco a bola, para diminuir. De repente, quando José acha que está no ápice, era necessário uma prisão por mais um tempo. Quando José de repente está confiando em forças humanas, em pessoas, lembra-te de mim, quando fores falar com o faraó, Deus precisa mostrar para José no esquecimento, que não era através de copeiro nem de padeiro, que não era através de homens, que o sonho dele, de Deus na vida de José, aconteceria. Deus precisava ensinar a José a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E quando José então vai diante de Faraó, e Faraó fala assim: me falaram que você é capaz, me falaram que você é capaz de interpretar sonhos, e se você é capaz de interpretar sonhos, me ajuda. E agora José olha para Faraó. Ele poderia, se o ego está em alta, ele poderia falar: manda que eu vou matar no peito e tal, deixa comigo. Se a autoestima está em baixa por causa da prisão, ele ia falar: vai ser difícil, Alteza. Mas ele olha para Faraó e ele fala assim: não está em mim, não está em mim o poder de revelar sonhos, mas o Deus Altíssimo, parafraseando ele, o Deus Altíssimo em quem confio e a quem sirvo, este trará a revelação a Faraó. Agora ele está pronto. Agora José está preparado para o propósito maior. Ele não é o falador, ele não é o fofoqueiro, ele não é o alto, ele não está no baixo, mas José agora está preparado. Não há questionamento. Quando Deus conversa com Jó, Deus pergunta para Jó: Jó, por acaso, aonde você estava quando eu estava colocando os firmamentos na terra? Jó, você sabe como a cabra montesa pode parir os seus filhos? Jó, você sabe como que começam as fontes das águas? Jó, você sabe muito bem aonde estão os reservatórios das neves, de neve? E Jó começa a ouvir os questionamentos e as perguntas de Deus, e Jó fala assim: estou falando demais. Por isso que o final de Jó ele vai falar assim: coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não tinha explicação. Então, dentro desse pensamento, querido, meu irmão, minha irmã, dentro desse pensamento, o grande questionamento para nós trabalharmos a nossa estima hoje é: aonde Deus estava quando Ele te chamou? Quando Ele abriu os teus olhos para você entregar a sua vida para Jesus? Aonde Deus estava? O que Deus estava fazendo quando Ele abriu o seu entendimento? Sabe onde Ele estava? Num alto e sublime trono, no silêncio, escrevendo a história da sua vida e a sua trajetória. O dia que você nasceu, a palavra de Deus nos ensina que o dia que nós nascemos há uma grande celebração, porque mais uma criatura vem a este mundo. Aonde Deus estava naquele instante? Aonde? Escrevendo a história em silêncio. Aonde Deus estava quando Ele abriu os teus olhos e você entregou realmente a sua vida para Jesus?
desceu as águas do batismo, tomou a decisão mais importante da tua vida. Aonde Deus estava? Fazendo um grande barulho, fazendo uma grande festa? Os anjos estavam fazendo festa, mas Deus estava ali em silêncio, olhando para essa terra, olhando para cada um de nós. Aonde Deus estava? Ou como Ele estava quando de repente começou todo um processo da purificação da nossa alma, onde Deus quis remover as impurezas da nossa vida. Aonde Ele estava? Continuava assentado no alto e sublime trono e governando ainda. Mas começa a partir de nós questionamentos. Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Senhor, o Senhor não está vendo a minha vida? Senhor, o Senhor não está vendo o meu abandono? Senhor, o Senhor não está vendo a minha decepção? Senhor, o Senhor não está vendo a minha solidão? Senhor, o Senhor não está vendo nada disso? Nós começamos a tomar atitudes como de Jó. E de repente José lá no cárcere ele teve os seus momentos. Como também João Batista, ainda que entendendo que era importante que ele crescesse e ele diminuísse, ele também tem os seus questionamentos. Só que em todo este momento, querido, Deus continua num alto e sublime trono, e em alguns momentos Deus vai continuar em silêncio. Vai haver momentos que gotas de água vão pingar sobre a tua cabeça e Deus vai usar alguém, ou de repente vem uma mensagem, ou de repente vem uma live e vai ser gotas de água para você molhar a tua boca nesse caminho de deserto, porque Deus está em silêncio e escrevendo a história da sua vida, e Ele sabe muito bem como Ele precisa fazer para arrancar algumas coisas do nosso coração e da nossa alma. E Ele sabe muito bem como trabalhar. E Ele sabe muito bem como fazer. Deus, aonde o Senhor está quando as minhas lágrimas estão sendo derramadas? Aonde o Senhor está? Deus está em silêncio. Deus estava em silêncio no choro de José. Deus estava em silêncio observando. Deus estava em silêncio todo aquele momento. Grande escritor pôde escrever e deixar para nós registrado assim: enquanto o homem trabalha, o homem trabalha. Enquanto o homem ora, Deus trabalha. A pandemia vem para colocar as coisas no devido lugar, para encaixar todas as coisas no devido lugar. Sabe por quê? Porque Deus estava com saudade de ouvir a tua voz, não a voz do questionamento, das perguntas e das interrogações, nem do achar que Ele tem que fazer como Ele tem que fazer, mas Deus estava com saudade de ouvir a tua voz dizendo: Paizinho querido, eu te amo, o Senhor é importante para mim, toma o centro da minha vida, toma a condução da minha vida, toma a direção da minha vida. Ao silêncio. Pastor Wilson Guimarães terminou ontem lendo o texto e ele disse: escute o que Deus está falando. Não travou não, é silêncio. Você pensou que travou, de repente é a ansiedade da nossa alma. Não travou não. Escuta. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando na nossa história. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele conhece as nossas dores. Ele conheceu cada lágrima de dor de José. Ele conheceu, era 400 anos, para ser 400 anos no Egito, mas foi 430, porque Deus precisava preparar a filha de Faraó, Deus precisava preparar o cenário, Deus precisava preparar tudo. E ao preparar tudo, Ele precisava preparar todas as coisas, como Ele também precisava preparar Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, Ele disse: Moisés, eu te chamei porque eu estou vendo a aflição do meu povo lá no Egito. Por isso eu te levantei para te chamar. Ei,
Aleluia! Deus está preparando. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus convergiu todas as coisas e preparou tudo para que Jesus viesse no momento certo, na hora certa e no tempo certo. Deus usou o Império Romano para pavimentar todas as ruas, para levar todos os estados e todas as cidades do Império, porque justamente neste momento Deus prepararia o Evangelho, para que a facilidade do Evangelho chegasse, para que houvesse condições dos apóstolos percorrerem. Deus preparou todo um cenário para que o mundo da época pudesse mudar, porque Deus estava em silêncio nas dores dos apóstolos. Deus estava em silêncio nas dores dos mártires, mas escrevendo uma história de vida em cada um deles, para que o nosso coração hoje pudesse ouvir e ter essas histórias. E Ele nos preparou e está nos preparando para um momento único na história da nossa vida. E só nós precisamos entender o que Deus está falando conosco no silêncio. Deus está falando com a nossa geração neste silêncio, queridos. Deus está falando com a nossa geração. Ele está com saudade de nós. Ele está com saudade do nosso particular. Ele está com saudade do nosso silêncio nas orações. Nós falamos demais nas nossas orações. Nós apresentamos demais as nossas petições. Nós dizemos amém, levantamos e vamos embora. E quando Deus vai falar conosco, já estamos #partiu. Deus está falando com a nossa geração. No silêncio, Deus está trabalhando. No silêncio, Deus está trabalhando. Escute a voz do teu amado, dizendo o quanto que Ele te ama, o quanto que você é importante para Ele, o valor que você tem. Não deixe Satanás te pegar e colocar você embaixo e dizer que você é um tapete. Não permita isso. Se levante, Deus está te preparando para um momento da história. Pastor John Barnes, uma pessoa muito preciosa durante muitos anos, um pastor batista, judeu convertido, pastor batista, que ficou muito tempo trabalhando nos Estados Unidos. Com 72 anos ele se aposentou e ele voltou para Israel. E um dia, vendo televisão, ele viu um noticiário lá em Israel, das crianças da África passando fome. Ele olhou para aquelas crianças e ele foi dobrar os joelhos. E orando ali com Deus, ele falou, Deus, faça alguma coisa por essas crianças. Na sua biografia ele disse que ele tinha por hábito conversar com Deus e ele esperar alguns minutos, porque nos minutos seguintes sempre Deus falava com ele. Ele esperou e de repente ele ouviu uma voz dizendo assim, faça alguma coisa você por essas crianças. E ele disse que olhou para Deus e falou assim, Senhor, eu sou velho, eu já estou aposentado, 72 anos. E Deus falou para ele, faça alguma coisa você por essas crianças. Senhor, saí de lá dos Estados Unidos, que tem uma grande condição, e eu vim para cá para viver os últimos anos da minha vida. E Deus falou para ele assim, faça alguma coisa você por essas crianças. E quando moveu-se o coração dele, ele começou a pegar os seus contatos, e ele começou a mandar mensagens, os correios eletrônicos, começou a mandar, e começou a ligar para todos os seus contatos, as pessoas que conhecia, e cada pessoa que ele mandava o contato, ele falava, Deus, vai na minha frente, chega lá e trabalha no coração daquela pessoa. Naquele ano de 1999, 1999, Deus, através da vida de John Barnes,
levantou contêineres e contêineres. Ele levantou 7 vezes mais contêineres do que a ONU levantou para as crianças de todo o continente africano. Sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalhou 72 anos na vida dele para preparar ele para aquele momento que marcaria sua história. Os outros anos foram importantes, mas aquele ano foi importante. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz naquele ano, naquele momento. E aonde ele estava? E Deus estava onde? Trabalhando em silêncio, preparando o caráter do homem, para que, chegado o momento correto, ele pudesse ser um instrumento poderoso na mão do Criador. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando no nosso silêncio. Deus está trabalhando na nossa dor. Deus está trabalhando em cada um de nós. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa história. Você não está escutando nada. Sabe que eu me lembro uma vez quando a gente estava até na igreja de Lausanne, e teve uma irmã que chegou na igreja, e ela não era da nossa igreja. Ela falou: hoje tem culto aqui. Eu falei: tem culto. Ela falou: hoje eu preciso desesperadamente ouvir a voz de Deus. Hoje eu saí desesperada de casa e eu vim aqui, e eu preciso ouvir uma profecia, nem que seja da carne. Estava desesperada e queria ouvir alguma coisa, nem que fosse uma voz humana, mas ela não estava entendendo o que Deus queria. Deus tem saudade do Adão no jardim do Éden. Sinto saudade de ti, sinto saudade da sala do trono, é o meu lugar, lugar de descanso, lugar tranquilo, esconderijo do Altíssimo, debaixo de tuas asas. Debaixo das asas do Eterno, debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor quer nos abrigar nesta manhã. Escuta, sinta nessa live o abraço do Pai, sinta o conforto do Pai. Apocalipse diz que nenhuma das nossas lágrimas são jogadas em terra, mas que os anjos recolhem as nossas lágrimas, e todas elas estão contadas diante do trono do Senhor, e nenhuma delas passa desapercebido. Que manhã maravilhosa para Deus colocar os nossos questionamentos e acalmar a nossa alma. Você pode sentir neste momento a calma do Senhor invadindo a tua vida. Você pode sentir, de repente você está aí toda frita, que preciso ouvir alguma coisa, tal. Você pode receber aonde você está aí a calma do Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que vai guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos desde agora e para todo sempre. Recebe a paz de Deus. Deus está trabalhando no silêncio. Há uma solução para o Brasil. Há uma solução para nós. Enquanto José estava na cadeia, Deus estava trazendo um sonho para Faraó. Enquanto José estava dormindo na cadeia, Deus estava trabalhando para que o sonho viesse ao coração de Faraó, para que no momento certo, na hora certa, no tempo certo. A palavra de Deus diz que Deus trabalhou em João Batista no deserto, até chegar o momento que ele deveria se apresentar a Israel. Deus está trabalhando em nós agora, para que a igreja possa voltar. E quando essa igreja voltar, nós sejamos participantes dessa igreja.
nos ministérios, na vocação. Não sejamos assistentes de banco, nem sejamos espectadores, mas seremos aqueles que vão fazer as coisas acontecer. Quando você olha hoje acontecendo tudo, Deus está trabalhando na vida de líderes. Quantas mensagens boas, quantos sermões bons, então seja, Deus está falando com a nossa geração. Pastores compromissados, pastores comprometidos, têm falado que esse tempo é um tempo de nós voltarmos, descansarmos nele. Debaixo de tuas asas, buscar o abrigo. Vamos fazer isso nessa manhã, meus irmãos? Vamos fazer isso nessa manhã, minhas irmãs? Deus está trabalhando no silêncio. Hoje é um dia de consagração. Hoje é um dia de ouvirmos. Hoje é um dia de travar a audição e permitir que através do nosso ouvido, dessa janela da alma, o Espírito Santo fale conosco. Ouvir o valor que nós temos. Você está aqui nesta manhã ouvindo essa live, caprichosamente Ele separou este momento para cada um de nós. Ele não desistiu de José na cadeia. Ele não desistiu de nós. Nas prisões e nos desertos, Ele não desistiu de nós. É essa história que nos fortalece a cada dia. Eu quero orar com você nesta manhã, onde o Senhor da história está escrevendo uma linda história através da igreja brasileira e através da igreja mundial. Lembrando mais uma vez, como a irmã Eliane falou hoje, que está triste por causa do falecimento daquela irmã. Nós não sabemos tudo isso, mas quando chegarmos lá saberemos. Aquele pastor na Itália, vítima do Covid também, que foi para o hospital, e aquele médico ateu que foi cuidar dele, e o comportamento, crenças e valores daquele homem que depois foi vitimado pela Covid, impactou a vida daquele médico, que de ateu se transformou em um cristão. E me parece que toda a sua equipe médica se converteu. Deus está escrevendo a sua história, nas nossas dores, nas nossas lutas e nas nossas guerras. Ele continua no domínio sobre tudo e sobre tudo. Ele continua sendo Senhor apesar das nossas lágrimas. E com tudo isso Ele está preparando a minha vida e a sua para aquele dia que vai ser único, que nós vamos assentar a uma grande mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E o texto de Apocalipse mostra que o Senhor será tudo em nós e que haverá um grande banquete e seremos chamados pelo nosso nome. Não seremos chamados pelo CPF, nem pelo RG, nem pelo número da nossa carteirinha, nem da funcional. Nós seremos chamados pelo nosso nome. E Ele será tudo em nós. Aí sim, tudo estará completo. Queremos orar. Queremos orar. Queremos orar. Não sabemos tudo, mas uma coisa nós precisamos saber, para que nem baixa estima e nem autoestima. Um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, e Ele é poderoso, 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 para continuar guardando a nossa vida na palma da mão dEle. Dê o seu brado de vitória nessa manhã. E tenha a convicção na sua alma de que aquele que te chamou, de aquele que nos chamou, vai nos guardar. Uma coisa é certa, importa que Ele cresça e nós diminuamos, que Ele apareça e que sejamos constrangidos pela glória dEle. O equilíbrio do nosso ego é a certeza de uma vida vitoriosa.
e o nome dele será glorificado na nossa vida. Quero orar com você, aonde você está neste momento. Fecha aí os teus olhos. Pode ser que lá fora esteja frio, mas eu espero que o teu coração seja aquecido nesta manhã. Eu espero que o teu coração seja fortalecido. A coisa que Deus quer compartilhar conosco, que de repente pode até produzir dores, mas que tem um objetivo para um propósito e tem um cunho eterno, com certeza. Ah, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós queremos dizer, como disse Isaías, o Senhor está no alto e sublime trono, que as orlas do teu manto possam encher o templo e encher a nossa alma. Traga revelações para todos nós, Senhor, nesta manhã. O Senhor está trabalhando no silêncio. O Senhor não está na revelação a Isaías, num trovão, nem no penhasco fendendo, nem no barulho das rochas. O Senhor estava numa brisa leve, suave. O Senhor estava no silêncio. Aquieta minha alma, porque estás abatida, ó minha alma. Descansa em Deus, pois ainda o louvarei. Aquieta minha alma, porque se perturba dentro de mim. Aquieta-te, aquieta-te. Aquieta minha alma. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado nas alturas. Aquieta-te. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando em silêncio. Aquieta-te. Aquieta-te. Amém. 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 Amém, queridos. Deus está trabalhando no silêncio. Há um momento, faça isso hoje. Para no teu quarto, quietinho. Deita na tua cama. Fica quietinho. Fica quietinho. Silêncio. Permita o Espírito Santo te falar. Permita ele dizer o quanto que ele tem saudade de você. E você pode dizer para ele assim: Senhor, eu te amo, te quero. Isso é muito importante para a minha vida. Trabalha em mim, Senhor. Vamos dizer como Jó disse: insignificante homem que eu sou, eu achava que eu sabia muito, mas na verdade eu não sei nada. Jó se colocou realmente no seu devido lugar. E enfim, saiamos depois e bom dia, esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos-nos nele, regozijemo-nos nele e fortalecemos-nos nele. Porque mais um dia de vida para vivermos e sermos a expressão do bom perfume de Cristo para aqueles que estão indo e para aqueles que estão ficando. Amém, queridos irmãos? Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que marcou a nossa história. Esse é o tempo da pandemia e como é bom para nós estarmos vivendo neste tempo da pandemia. Que Deus fortaleça a tua vida. Que Deus fortaleça a tua alma. Que nesse café com coragem, meu chá, acho que deve ter até esfriado aqui. Está morninho ainda. Que Deus te fortaleça. Que Deus te sustente. Que neste café com coragem, o nosso ego a cada dia seja equilibrado. A nossa estima seja sempre subjugada a Deus. E vamos dizer como Paulo: não que eu ache que eu já tenho recebido, mas eu continuo
prosseguindo para o alvo. Deus está nos preparando para um momento único na história da nossa vida. Para alguém que de repente achamos que não temos tanta importância nem tanta influência, Deus está te preparando, de repente até para ajudar na salvação de uma pessoa ou duas, e aquela pessoa 10, 20, enfim, nós nunca sabemos. Nós vamos saber sempre, e convicção disso, naquele dia que nós estivermos lá com o Senhor, guardados e protegidos nele. Então, um beijo no teu coração, deixa o teu comentário sempre, isso nos fortalece, e abaixa a nossa bola para a gente poder a cada dia preparar sempre nessa sequência daquilo que o Espírito Santo quer falar comigo para transmitir isso a vocês. Então, Deus abençoe demais a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Mais uma vez, muito obrigado por você estar participando conosco nesta manhã, participando comigo, que o Espírito Santo possa te fortalecer a cada dia e que Ele nos prepare para que quando um normal dele acontecer na nossa vida, o nosso coração já esteja extremamente preparado para este momento. Deus abençoe o seu coração, dizendo em todo tempo e em todo momento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele nos dará graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus quem nos justificou. Antes foi Jesus Cristo quem morreu por nós e intercede por nós ainda à destra de Deus Pai. Que essa palavra fortaleça o teu coração e que possa te levar e me levar e nos levar a uma intimidade profunda com o eterno Deus, porque no silêncio Ele está trabalhando. Não tenha pressa de ouvir, porque no silêncio Ele está trabalhando. No silêncio. Deus abençoe, forte abraço, um beijo no teu coração, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Amanhã espero você aqui às 10 horas em mais um Café com Coragem. Um ótimo dia, o dia que o Senhor fez para vivermos com o coração aquecidos nele. Até amanhã. Tchau, tchau.